Tu conhece o dorama Namorado por Assinatura? Esse dorama desse ano, 2026, que estreou hoje, dia 6 de março, na Netflix. Ele tem 10 episódios, foi dirigido por Kim Jung-si e traz ninguém menos que a Jin-soo, né, que é essa moça linda aí, que é do grupo musical coreano Blackpink. Ela faz a protagonista do dorama, né, que é a Mire. E o dorama ele mistura muita tecnologia, né? Mistura romance, tem umas partes também muito engraçadas, para contar a história aí de uma produtora de webtoons, que são aqueles quadrinhos coreanos, né? Que são publicados aí na internet. E essa produtora, né? Que é a Mire, ela tem uma vida muito assim, como se ela vivesse mecanicamente, né? Ela todos os dias faz a mesma coisa e tudo mais. Ela tem pouco tempo para ela, o pouco tempo que ela tem, ela gasta mexendo em celular, ou tablet, ou computador, assistindo televisão, qualquer coisa, né? Ela tá sempre assim, né? Assistindo séries, essas coisas. E a Mireia, é muito sozinha no cantinho dela, né? Tem poucos amigos, faz pouquíssimas coisas sociais, né? É um excelente profissional. E quando ela se disponibiliza a testar, né, um serviço, né, de namorado por assinatura, né, um serviço virtual, né, ela é chamada para testar e fazer uma resenha sobre. Ela começa a gostar, né, dessa vida desses sentimentos virtuais, até que os sentimentos dela na vida real começam a complicar tudo, né? E o dorama, né, ele traz uma reflexão muito grande, né, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido de muita tecnologia, que é se um relacionamento, né, perfeito, lindo, né, tem tudo para dar certo, mas montado à base de algoritmo, vale mais a pena do que um namoro real, né, que tem lá seus problemas, né, mas que pelo menos é algo palpável, né, é algo aí que pode ser também pro resto da vida. E isso me fez lembrar muito de uma matéria, né, que eu vi no Fantástico há um tempo, que eram as mulheres que elas estavam pagando esse tipo de serviço para namorar virtualmente, né? Todas tinham um namorado, um cara perfeito que perguntava sobre o dia delas e tudo, e que elas mantinham esse relacionamento só no campo virtual, né? E elas levavam isso super a sério, eles comemoravam aniversário de namoro, Natal, tudo, né? E eu fiquei achando aquilo assim, sei lá, meio, né, assustador, né? Apesar de ser algo cada vez mais real, né? Principalmente nessa questão de amores líquidos e tudo mais. E o Dorama, né, ele vem e traz essa proposta agora, né? Até achei super assim, interessante quando eu vi, né, o anúncio do Dorama há algum tempo, porque me lembrou muito essa matéria, né? E eu achei assim a ideia muito legal, né? Ainda é uma ideia pouco explorada nos doramas, mas com esse, o Namorado por Assinatura, eu acho que já tem uns dois, três mais ou menos nessa temática. E o dorama, né, ele tem 10 episódios, são bem curtinhos, bem curtinho, e aborda temas como solidão na vida adulta e o escapismo tecnológico, né? As pessoas hoje em dia elas não têm mais muito tempo para viver o real, né? Elas estão mais vivendo o virtual. Então essa questão do amor também ficou muito nessa parte. E esse dorama, ele é um dos mais aguardados desse ano, de 2026. E ele também abre portas aí, né, para mostrar esse universo dos webtoons, né, que apesar de já estar há muito tempo, né, aí funcionando, né, mostrando muitas coisas, vários doramas, vários animes que tem, né, mas as pessoas ainda tem muita gente que ainda não conhece, né, ou conhece pouco. E o dorama ele mostra bastante sobre isso. Eu vou contar para vocês o primeiro episódio, né, resumir aqui o máximo, né, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. O dorama ele mostra, né, a vida da Mire, que é essa moça linda aí, e ela mora sozinha, né? A casa dela é toda tecnológica, né? Tudo. Até quando eu vi a casa dela, eu falei, meu Deus, a casa dos sonhos, né? Tudo tecnológico, cheio daquelas coisas que a gente vê na Shopee, né? Que eles têm lá e tudo mais.
E ela gasta o pouco tempo que ela tem disponível, né? Ela até fala no dorama que ela tem 3 horas e meia, mais ou menos, livre para ela por dia. E ela gasta fazendo coisas que envolvam tudo que tem tecnologia, né? Ela assiste uma série, ou ela vê um anime, ou ela vê alguma coisa na internet, alguma notícia, sempre focando nisso, né? E ela não é muito de sair, né? Ela tem amigos e tudo mais, mas ela não é muito né, do social. Ela vive mais pro trabalho dela e para estar no mundinho dela, né, na casa dela. E aí ela, no trabalho, ela tem um grande concorrente, né, que é esse moço aí de óculos, né, os dois são produtores lá dos Webtoons, e ela não vai muito com a cara dele, né, ela acha ele, assim, chatinho, e termina que no meio do trabalho, né, no meio das coisas cansativas do dia a dia, ela acaba conhecendo um cara que está introduzindo aí esse serviço de namorado por assinatura. A Mirella tem um grave problema, né, que ela odeia tudo que é brega, ela sempre se sente mal com coisas bregas. É tanto que quando ela vê o título do serviço, que é namorado por assinatura, ela começa a tossir, né, ela fica assim meio mal. E aí o cara convida ela para testar, né? Ele diz, olha, eu vou te pagar, você vai testar e no final você vai fazer uma resenha. Aí ela, mas como assim uma resenha? Ele, você vai me dizer sobre os seus encontros virtuais, quem você gostou mais, como foi, né? Como é que eles eram e tudo. E eu vou te pagar para você fazer isso. E aí ela aceita, né? Ela coloca lá o serviço, leva para casa a caixa, começa a testar. O primeiro cara que ela conhece, né? Logo numa praia, ele vem surfando, e aí ela acaba entrando embaixo d'água e ela acha aquilo assim fantástico, porque ela consegue respirar e tudo, né? Lá no mundo onde ela tá, o mundo virtual. E ela acaba conhecendo esse cara, né? Ela arrasta ele pra areia e pergunta pra ele se ele tá bem. E no momento que ela olha pra ele, ela vê que ele é um dos personagens, né, do webtoon de uma das autoras que ela gerencia, né, que ela produz. E ela identifica na hora, né? Ela, mas esse aqui é fulano de tal, do webtoon tal, né? E o cara acorda, né? Pega assim no braço dela e termina aí o primeiro episódio. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.